Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre checklist. Checklist a gente vê que ajuda muitas empresas a conseguir ter um padrão, né? E conseguir também detectar as não conformidades, o que não está legal na sua empresa, a gente consegue medir isso aí tudo no checklist, né? Hoje uma das maiores dificuldades, podemos dizer que talvez até o calcanhar de Aquiles das empresas seja questão pessoas, questão processos, e o checklist vem para ajudar muito as empresas nisso daí, tá? Então, se você também sofre com essa dor, já curte esse vídeo, comenta, compartilha, ele vai ter aqui muita coisa bacana para você aprender, para você utilizar. E aqui segue aqui meu e-mail, pode ler aqui com o QR Code se precisar entrar em contato comigo, e também aqui segue o nosso site, né, do Dedo Duro, Digital Dedo Duro. Ali você vai encontrar todas as nossas funcionalidades, saber um pouco mais e também vai conseguir falar com a gente diretamente para a gente estar conseguindo ajudar vocês aí da melhor forma possível, né? A gente vê que muitas empresas estão tendo essa dificuldade, principalmente aí com os processos, e o checklist vem para ajudar as empresas nisso, tá bom? Então vamos aqui no site do Dedo Duro, né? A gente vai falar hoje então sobre o checklist. E ele é um site, assim, bastante seguro, onde por mais que você coloque ali uma senha mais fraca, você tem segurança dos dados não estar sendo acessado por outras pessoas, porque, ela tem a autenticação de 2 fatores. Então isso é um ponto muito positivo. Então para você acessar aqui, você tem que digitar esse código que vai no seu e-mail. Então eu já chegou o código aqui, eu vou colar ele aqui para digitar, né, pronto. Então aqui a gente vai ter a tela inicial do digital dedo duro, onde a gente tem aqui diversos módulos para ajudar todo tipo de empresa em diversas situações, né. Então, mas hoje a gente vai falar sobre o checklist. Então a gente vai vir aqui, ó, já está até aberto, né, mas você vai vir aqui em checklist, checklist. E aí pessoal, a gente pode estar personalizando várias abas. Essas abas aqui, ó, poderia ser no caso aqui, do gerente do turno matutino, do turno vespertino, da prevenção e perca, do compras, e veja que todas essas opções aqui, elas são incluídas aqui, ó, nessa engrenagem, né. Então se você clicar aqui, ó, eu posso incluir um campo que não tenha lá, né, então vou pôr aqui, por exemplo, o depósito. Vou escolher um ícone para o depósito, né, que mais se enquadra, e vou salvar. Observa que agora eu acabei de incluir e que agora a gente vai ter uma nova aba aqui, ó, aqui em cima, ó. Vou vir para o lado e agora eu tenho a aba depósito que eu acabei de incluir, olha que legal. Então isso aqui você pode estar criando várias abas de acordo com o seu departamento. Pode colocar um para compras, um para financeiro, pode colocar um para RH, um para gerência, um para subgerente, um para frente de loja, um para o pessoal do açougue, um para o pessoal que faz a vistoria em câmara fria. Então você vê que é infinito as possibilidades. Então, por exemplo, vamos usar esse depósito que eu acabei de criar, ó. Ele não tem lista nenhuma, né? E como que eu faço para criar uma lista nele? Então eu vou vir aqui, ó, vou marcar que ele é um checklist ativo, vou selecionar a aba, no caso eu quero criar dentro do depósito, e eu vou colocar aqui, por exemplo, limpeza, vou pôr só depósito, tá? Você pode pôr o nome que você achar legal. Depósito, aqui eu vou escolher a recorrência dele, se vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou se vai ser só na segunda, quarta e sexta, ou se vai ser, por exemplo, não sei, só no domingo. Então essas datas aqui são todas personalizáveis. O que isso significa? Que é a permissão para responder aquela lista. Qual dia da semana eu quero que a pessoa responda esse checklist? Ah, eu quero todo dia, então marca aqui, pronto. Qual horário início e fim desse checklist? Que hora que ele pode começar a responder e que hora que ele tem que ter respondido? Você pode personalizar aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui às 13 horas. Então, depois das 13 horas, a pessoa não consegue mais responder esse checklist. Olha que legal. Então, você consegue dar metas aí para os seus funcionários, né? Para eles ter uma hora início e uma hora fim. Beleza? Então, eu vou salvar aqui, ó, criar checklist. Então, dentro agora da aba depósito, ó,
você pode ver que agora eu tenho a lista depósito. Legal, né? E aí, ó, dentro da lista depósito, imagina como se fosse aquela antiga lista, né, de papel. Você tem o tópico da lista, seria ali o nome depósito, e você tem as perguntas que vai lá dentro, né? As perguntas você vai colocar bem aqui, ó, nesse segundo campo aqui do lado do lápis. E aí você entra nele aqui, ó, e você vai personalizar a sua pergunta. Olha que legal. Então vou colocar aqui, por exemplo, o depósito foi limpo? Pronto, é uma pergunta. Essa pergunta, eu quero exigir foto? Eu marco aqui esse flag. Essa pergunta, eu quero exigir um texto de justificativa? Abrir um campo ali embaixo para a pessoa escrever? Sim ou não? Nesse caso aqui não, eu estou só perguntando se o depósito foi limpo. Ah, se eu quiser que tenha a foto, eu posso marcar aqui e a pessoa tem que bater a foto do depósito, mostrando que realmente ele está limpo ou não, tá? Para esse teste eu não vou colocar. O tipo de botão que eu quero uma resposta sim ou eu quero um aprovado ou reprovado? Qual a diferença? O objetivo é o mesmo, porém, o sim e não seria para a pessoa que vai responder o checklist. O encarregado, o gerente, a recepcionista. E aí você pode criar uma outra lista depois com aprovada e reprovada, que seria para o supervisor estar vistoriando se aquela situação foi resolvida ou não. Para ele realmente falar se o local estava limpo de verdade ou não. Isso é muito bacana. Pode criar uma lista para a pessoa normal que vai responder e uma lista, um checklist para o encarregado, né, para o supervisor vistoriar isso daí. Nesse caso aqui, ó, eu quero uma resposta de sim, não. E o que que eu espero desse sim, não? Uma resposta positiva, né? Ou seja, um sim. Ou eu espero um negativo, um não? Nesse caso aqui, ó, o depósito está limpo? Sim, eu quero sim, mas pode ser que ele coloque não, né? Então isso é muito bacana. Eu espero positivo. Então vou adicionar essa pergunta, pronto, incluída com sucesso. Vou adicionar mais pergunta, vamos lá. Eh, o estoque, o local de estoque da troca foi organizado? Sim ou não? Eu vou querer sim ou não e espero sim, correto? Então vou incluir mais essa pergunta aqui, ó. Salvando, ok. Incluiu a segunda pergunta do checklist de depósito. Vamos colocar mais uma pergunta? Eh, o depósito, vamos pensar numa pergunta aqui junto, tá? Vamos colocar aqui, ó. Os corredores do depósito estão, como é que eu posso dizer? Desobstruído. Você pode usar outras palavras aí, pessoal, tudo aqui é personalizável, tá? É porque o depósito, o ideal é não ter nada bloqueando ali os corredores, então a gente pode colocar essa pergunta. Os corredores, né, tá, os corretos. Os corredores do depósito estão desobstruídos, sim ou não? Eu espero um sim, eu quero que ele esteja desobstruído. É importante essa questão dessa pergunta aqui de resposta, pessoal, porque vai ter pergunta que eu espero um não. Por exemplo, o depósito está sujo? Eu espero um não, eu quero um não. Então, dependendo de como você formular ali a sua pergunta, você tem que colocar se você espera uma resposta positiva ou negativa, para depois, quando a gente for analisar os relatórios, o sistema trazer para você ali o que que não foi conforme, o que que foi errado, o que que não bateu, entende? Então, beleza, ó, eu criei uma checklist de depósito e coloquei 3 perguntas. Eu poderia colocar 10, poderia colocar 20, 50, 100 para uma checklist só. Eu não recomendo que seja colocado esse tanto, eu recomendo que seja departamentalizado cada checklist para ficar mais fácil a resposta, mais rápida para aquele departamento e mais prático, né? Então, beleza, ó, vou voltar aqui para a tela anterior e eu já tenho dentro da checklist depósito, ó, se eu clicar aqui depósito, que é o que está marcado, ó, eu tenho a checklist depósito. Eu poderia criar várias outras checklists com várias outras perguntas diferentes dentro dessa lista. Ou eu poderia criar
uma outra lista dentro do depósito. Eu vou criar uma aqui, pessoal, aleatória, tá? Às vezes não vai ter muito a ver ali, mas é só para você entender o conceito. Vou colocar aqui, por exemplo, câmara fria do depósito. Vamos supor que tenha uma cama fria no depósito. Então eu vou colocar que tem que ver só, por exemplo, só domingo, só sábado, sábado e domingo. Personalizável. Horário inicial e final, incluir a checklist, ó. Vamos dar OK. Então agora eu tenho uma segunda checklist, aonde eu posso pôr outras várias perguntas. Nesse caso ele já está dizendo que não tem, porque eu acabei de criar. Então vou clicar aqui nessa gerenciar perguntas, vou clicar e vou incluir novas perguntas. As prateleiras da câmara fria estão organizadas? Ou poderia ser já foram organizadas, foi organizada ou não, né? Que tipo de resposta eu quero? Eu quero um sim ou não e espero um sim. Vamos para mais uma pergunta. Dentro da câmara fria, qual que seria a pergunta? Os produtos estão separados de acordo com o seu gênero? Pode ser assim, gênero alimentar? Por exemplo, aqui eu estou inventando as perguntas, tá? Eh, os iogurte tá junto com os iogurte, as carnes, eu sei que às vezes a câmara fria é separada, tá? Aqui é só exemplo, pessoal. As carnes estão junto com as carnes, sei lá, as uvas, tem câmara fria de uva, né, refrigerada, estão devidamente organizados? Então você vai criar suas perguntas. Então eu vou salvar aqui, eu espero um sim e não, e eu espero um positivo, tá? Vamos achar um exemplo aqui de resposta esperada negativa? Por exemplo, eh, vamos aqui, o chão o chão não foi limpo? O chão não foi limpo? E aí eu tenho aquela questão, né, os tipos de botão que a gente acabou de falar e o resposta positiva ou negativa. O chão não foi limpo? Se eu colocar positivo, eu estou dizendo que o chão não foi limpo. Mas nesse caso ali, de acordo com o contexto da pergunta, é não. O chão não foi limpo? Não. Então você pode estar, de acordo com a sua necessidade, colocando a questão da resposta positiva sim ou não, tá? Ah, pessoal, aqui eu confundi, ó. O chão não não está limpo, tá, ficaria mais interessante aqui para essa resposta. O chão não está limpo? Sim ou não? Entende? Ou seja, se eu colocar sim ali, eu estou falando: "Ah, o chão não tá limpo", mas eu quero que ele, esteja limpo, então eu ponho não. Enfim, é você que personaliza ali da medida que você achar interessante, tá, a resposta. E aí eu vou adicionar a pergunta, ó, veja que legal, esse checklist é fantástico, porque você consegue ter várias listas com várias perguntas independentes, e você consegue também aqui uma coisa bacana que eu vou mostrar, ó, eu já tenho as 2 checklist, cada uma com 3 perguntas, certo? E eu posso falar assim, ó, a câmara fria do depósito, quem que deve responder essa lista? Então eu vou vir aqui nessa chavinha e vou dar permissão para quem pode e para quem não pode. Então vamos pegar o exemplo aqui, ó, que essa pessoa aqui, ó, ela seja a pessoa do depósito. Então eu vou falar assim, ó, só essa pessoa pode responder, as outras pessoas não vai ver essa lista. Então eu venho aqui e salvo. Salvou, agora eu volto, ó. E aí o que que acontece? Quem pode responder essa lista aqui, no caso, é só quem eu dei a permissão aqui. Então isso é muito bacana, porque você pode criar ali uma lista com 100 listas, e cada lista vai ser para uma pessoa específica responder. Ou
uma pessoa pode responder 10 checklists ou 2 ou 5, vai de que cada função que cada uma pessoa tem. Isso é muito bacana, né. E a pessoa quando ela for responder, o que que ela vai fazer? Ela vai clicar aqui nesse botão "iniciar". Quando ela clicar ali, ó, ela vai abrir essa telinha no próprio celular e inclusive ela é responsível à tela, então ela vai ficar encaixadinha bonitinho no celular. Ela vai clicar aqui em iniciar, ó, e ela já vai abrir as perguntas que a gente criou ali nas telas anteriores, ó, que legal. Lembra que a gente colocou sim, não, ó. As prateleiras da cama fria estão limpas? Estão organizadas? Sim ou não? E aí eu posso estar, de acordo com a realidade, né, respondendo essa pergunta. Eu vou colocar como sim, por exemplo, vou colocar próximo, e ele já enviou isso para o servidor, ele já gravou. Isso também é interessante, que se ele der algum problema aqui na internet, do celular dele, alguma coisa, ele não vai perder até onde ele já fez, já está no servidor. Vamos visualizar isso? Eu vou colocar aqui para continuar depois, só para vocês verem. Eu respondi uma pergunta de 3, ó. Então, se eu voltar aqui, ó, ele vai ficar com o status amarelo, porque falta responder 2 itens. Olha que legal. Então, pessoal, olha que bacana. Já respondeu uma pergunta, falta 2 e eu posso continuar a responder. Então, entra aqui, ó, e ele já pulou aquela pergunta e já falou: "Ó, agora é uma de 2". Ele não trouxe aquela pergunta mais, né. Qual que é a próxima pergunta? Os produtos estão separados de acordo com o gênero alimentar? Sim ou não? Eu vou colocar não aqui só para fazer uma resposta diferente, tá. Próximo. E agora vem a última pergunta, né. O chão não está limpo? Não, por exemplo, tá. Vou colocar concluir, e ele já vai dar uma mensagem aqui falando: "Parabéns, seu checklist foi concluído com sucesso", né. Vou dar um ok. E aquela lista que eu acabei de responder, ela já agora não está mais disponível, né, porque eu acabei de responder ela. Então isso é muito legal. Então ele vai ficando aqui em cima os que ainda falta responder. Vamos responder mais uma de 3. Então vou apertar o play aqui, iniciar. O depósito foi limpo, sim ou não? Vou pôr não. Vou pôr próximo. O local de estoque da troca foi organizado? Sim. Beleza? Se eu clicar em continuar depois, ó, ele vai fazer aquela mesma questão, ó. Falta responder um item. 2 de 3 já foi respondido 2. Se eu clicar em continuar, eu posso continuar essa lista sem perder. Os corredores do depósito estão desobstruídos? Sim ou não? Vou esperar um sim aqui, ó. Então vou clicar em concluir. Então mais um checklist foi concluído com sucesso para esse usuário. Beleza, pessoal? Olha que bacana. Vamos agora para a parte da análise do checklist, para vocês verem como funciona. Então eu vou vir aqui, ó, em analisar. Em analisar, ele vai trazer as pessoas que responderam todos os checklists. E aí a minha vai estar aqui, ó. Eu respondi o depósito e respondi o câmara fria do depósito. Aparece o nome aqui da pessoa. Então se eu clicar aqui em analisar, o que que eu vou ter? Eu vou ter, ó, eu esperei um não nessa resposta, o depósito foi limpo, e a pessoa colocou sim. Tá vendo, ó? Na verdade ele esperou um sim e a pessoa colocou não, né? Então ele traz aqui em vermelho para você saber, ó, isso aqui não está conforme. O local de estoque e troca foi organizado? Eu coloquei a resposta sim e o esperado era um sim, ó. Por isso que é importante você colocar a resposta esperada certinho, tá bom? Os corredores do depósito estão desobstruídos? Ele respondeu sim e a esperada era sim. Então aqui fechou legal. Porém, uma das respostas ficou incorreta, né? Então ele traz aqui, ó, você teve 66% de conformidade, ou seja, referente a 33%, porque eu pus só 3 perguntas, né, então de toda a checklist, 66% ok. A diferença é o não conforme, tá. Ele traz aqui também se teve alguma foto ou não, e se teve algum campo de observação ou não, e quem que respondeu. Muito bacana, né, pessoal. Olha que fantástico essa análise. Imagina isso aqui, você ter um histórico, você, analisar ali a evolução dessas respostas diariamente, mensalmente, anualmente, para você saber se realmente os processos estão sendo executados aí na sua empresa. Isso é muito bacana.
Vou voltar aqui e vou olhar a última checklist, ó. A câmara fria do depósito, vou entrar em analisar, e também ela eu coloquei uma resposta errada, né, eu coloquei não, eles esperavam sim, tá vendo? O resto aqui tá como, conforme, né. Legal. Agora vamos ver isso aqui no dashboard? Vamos dar uma olhada para você ver que bacana? Então vou vir aqui em dashboard, ele vai trazer um relatório geral do dia, para vocês terem ideia, ó, hoje, por exemplo, foi anexado 44 fotos. Dos total de respostas, 7 itens foi não conforme. Aqui eu estou dizendo que tem mais de 200 perguntas aqui, no geral, né, não só aquela que eu fiz. Então eu tenho 94% conforme, 7 itens não conforme. Legal, né, ele traz aqui, ó, que legal. A performance para o usuário, por exemplo, o usuário Janice, ela teve 56 respostas, 52 foi conforme, 4 foi não conforme. 4 não era esperado, não era correto. Então aqui cabe à diretoria, por exemplo, entrar nesse departamento para ver: "Uai, por que que essas 4 não estão conforme?". É um erro de quem? É um erro operacional? É um erro da diretoria que falta dar uma condição de alguma coisa, melhorar alguma questão? Aonde que está o problema? Aonde que se você vai atacar isso aqui para resolver? Olha só que bacana, né. E aí eu tenho outros usuários e traz todos, os não conforme. Aqui ele fala também, pessoal, caso alguma lista não foi respondida por completo, ele fala aqui quantos que falta responder, olha que legal, muito bom, né. E aqui embaixo ali ele vai trazer, deixa eu voltar lá de novo que eu apertei para voltar sem querer. Aqui embaixo ele vai trazer a evolução, mensal de como que está o checklist. Ah, está 90% batendo, aumentando ou diminuindo, então você tem essa visão. E aí, ó, que legal, eu posso fazer essa análise de um período, de um dia, posso fazer por usuário, né, então vou buscar só o meu aqui para você ver como é que fica, ó, filtrar. Ó, eu respondi, ou seja, o usuário Marcos lá, né, supondo que ele é um colaborador que responde checklist. Ele teve 2 auditorias, 2 checklists, e eu tive uma conformidade de 67%. E aí 2 itens não estavam em conformidade. E ele fala também que eu não anexei fotos. Legal, hein? Então, quanto mais informação você tem ali da sua empresa, mesmo que seja uma informação ruim, o importante é você saber para você melhorar aquele processo, aquele procedimento. Isso é fantástico, pessoal. Eu recomendo muito o checklist, tá? Se você também tem interesse, tem essas dificuldades, eh, pode entrar em contato com a gente para a gente estar liberando uma demonstração para você estar utilizando. Eu tenho certeza que vai ajudar você muito aí na sua empresa a controlar melhor os processos, saber aonde tem que melhorar, aonde não está legal, e isso é fantástico. Fantástico mesmo. Então você que tem interesse no checklist, entre em contato aí com a gente, vamos bater um papo, vamos implementar, e como eu já falei anteriormente, o checklist ele é tão bacana que ele é todo personalizável. Então você vai personalizar ele aí dentro da sua realidade, independente de qual é o seu ramo de negócio, se é um supermercado, se é uma farmácia, se é uma borra sei lá, enfim, você vai conseguir ter esse controle, padronizar, saber o que que não está legal, tudo em tempo real, né. O pessoal respondeu, já vai estar ali para você dar uma analisada. Lembrando também que você tem aqui total controle e gestão em relação à permissão de quem pode, quem não pode, e isso é muito bacana. Como eu respondi aquelas 2 checklists, ele fica aqui já, ó, destacando em verde para sinalizar que está ok, está concluído. Se tivesse mais listas aqui, ele ia ficando pendente aqui. Isso é muito bacana, pessoal. O que que vocês achou disso? Deixa aí seu comentário. Se você veio até aqui, já curte, comenta, compartilha, dá essa força aí pra gente. E a gente está aqui para ajudar na melhor forma possível. Esse checklist ele está em constante evolução. Então, se você tem uma sugestão ainda para a gente incluir uma melhoria, você pode também avisar aí que a gente vai estar colocando, se for algo que realmente faça a diferença para todo mundo. E entre em contato com a gente. É isso aí, pessoal.
E para as primeiras 20 pessoas que comentar aqui, a gente vai conseguir fazer uma promoção especial para você, controlar o seu negócio. Entre em contato se você tem interesse, você vai falar direto comigo, a gente vai trabalhar junto nessa, para dar uma melhora na sua empresa, padronizar os seus processos. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, valeu e até mais. Fui.